Hoje eu vou ler Mateus 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Que Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo de Deus nos oriente, nos capacite para que eu que estou lendo e quem estiver ouvindo esta leitura, este capítulo, que venha fazer o melhor entendimento sobre o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Continuando no capítulo 20, o pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Só lembrando aqui que no capítulo 20, versículo 1, a parábola dos trabalhadores, ela é encontrada somente em Mateus. Jesus ilustrou como e por que o último pode vir a ser o primeiro. Tudo que Deus tem feito pela humanidade é graça. Ninguém merece seu favor e Ele nunca está em dívida para conosco. Deus é soberano, está no poder. Classificação melhor, posição e recompensa pertencem a Ele para dar a quem escolher. Essa parábola ilustra 2 outros pontos: a preocupação de Deus com muitas outras coisas além da quantidade de trabalho realizado, ou seja,
Deus está preocupado com a qualidade com que realizamos os nossos trabalhos e não com a quantidade. A raiva de algumas pessoas contra Deus por ser generoso para com alguns e apenas justo com elas. Continuando sobre o pedido dos filhos de Zebedeu. Então, se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E disse-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todos aqueles que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Aqui no capítulo 20, versículos de 20 a 24, alguns dias antes da entrada de Jesus em Jerusalém, a mulher de Zebedeu fez um pedido em favor de seus filhos, Tiago e João. Ainda que seu pedido indicasse uma ambição perigosa da sua parte, a resposta irada dos outros 10 discípulos foi também imprudente e refletiu semelhante interesse próprio. O cálice era uma expressão comum para demonstrar grande sofrimento. Assim como seu sofrimento e morte precisava vir antes de seu reino, também o sofrimento dos discípulos deveria vir antes do reinado com ele, ainda que eles fossem sofrer por Cristo. As posições, classificações e recompensas do reino eram uma questão da escolha soberana de Deus. Jesus queria que seus discípulos se aproximassem dele livremente com seus pedidos, mas ficou desapontado com a ideia exagerada que eles tinham da própria importância e com a falta de sensibilidade espiritual para entender a missão, para entender a missão do Mestre. Eles estavam buscando a glória sem a disposição para suportar os sofrimentos pré-requisitados. Os irmãos acreditavam estar verdadeiramente dispostos a compartilhar da missão de Jesus, e de fato Jesus profetizou que enfrentariam grande sofrimento pelo Evangelho. No capítulo 20, versículo 25, os judeus usavam o termo gentil para se referir a qualquer um que não fosse da etnia judaica. No uso comum, esse termo também incluía a ideia de que eles eram pagãos, já que normalmente não prestavam culto ao Deus de Israel. Ainda no capítulo 20, versículo 26 a 27, a grandeza do reino está em servir. O apóstolo da visão do mundo de grandeza, o oposto da visão do mundo de grandeza,
A condição de serviço, de servo, começa no coração. Novamente, Jesus está mais preocupado com as atitudes do coração de seus filhos do que com obras que praticam. Bom, continuando aqui, os 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes os olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre a esposa de Zebedeu, uma mãe ambiciosa. Quando Jesus ensinava seus discípulos, a mãe de Tiago e João estava atenta, cheia de orgulho por seus 2 filhos, naturalmente talentosos e dedicados ao Senhor. Eles faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus. Tiago era um líder nato. João era normalmente chamado de aquele a quem ele, Jesus, amava. O orgulho dessa mãe também carregava uma dose de ambição humana, e ela se ajoelhou diante de Jesus, solicitando favores especiais. Por 3 vezes, Jesus havia predito que seria condenado à morte e ressuscitaria no 3º dia. No entanto, durante a crucificação, a maioria dos seus discípulos o abandonou, provando que tinham ouvido seletivamente. Eles ouviram somente a promessa de que seus seguidores iriam sentar-se em tronos. Talvez Tiago e João tivessem incitado a mãe deles a falar, mas nenhum dos 3 havia compreendido os requisitos básicos para alguém assumir responsabilidades espirituais. Jesus ouviu o pedido da mãe, mas se dirigiu aos filhos, questionando-os. Não sabeis o que pedes? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Eles asseguraram que sim, e Jesus prosseguiu ensinando-lhes verdades fundamentais a respeito da liderança servil. Jesus não rejeitou o pedido dessa mãe, mas o corrigiu de uma maneira inesperada. Essa mulher, que sem dúvida amava o Senhor ardentemente e se juntou às mulheres que o serviam, é identificada como Salomé. Ela seguiu Jesus até a cruz e ao túmulo. Sua maior realização era entregar seus 2 filhos a Cristo. E a influência de uma mãe temente a Deus é certamente evidente neles. Mas, assim como outros crentes, ela falhou em compreender a essência da grandeza, a verdadeira humildade. Seguir a Jesus é tomar a sua própria cruz. Salomé nos ensina a importância de imitar a Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. É bastante complexa essa passagem, né? Porque assim, o que Jesus fala para Salomé é que para que os filhos, Tiago e João, sentem-se ao lado dele, junto a ele, junto ao seu trono, ele não está querendo, ele está querendo dizer que
para seguirmos Jesus, a tarefa é árdua. Seguir Jesus não é só ler e ouvir a Bíblia. Seguir a Jesus é fazer, é viver Jesus, é ter compaixão do outro, é respeitar o outro. E Jesus ia passar por uma situação muito difícil para mostrar quem ele era para todos nós. Será que Tiago e João aguentariam o que Jesus ia passar? Claro que não. Salomé aguentaria? Também não. Então, Jesus ia passar por algo muito difícil. E o que nós temos que entender é que para seguir a Deus, para seguir a Jesus, ao Divino Espírito Santo de Deus, não é fácil. É muito difícil. Muitos pagam até com a vida, em alguns países, como nós todos sabemos. Bom, eu espero que quem esteja ouvindo esse vídeo possa tirar o melhor dessas experiências divinas que Jesus deixou para nós aqui na Terra. Fiquem com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.